Nos regimes bicamerais, onde funcionam a Câmara dos Deputados e o Senado, como acontece aqui no Brasil, o Senado é sempre a casa revisora, onde as propostas legislativas chegam para uma análise mais serena e minuciosa. No entanto, dentro do jogo democrático, muitas são as vezes em que o Senado assume o protagonismo da história. Como toda essa estrutura política e institucional funciona, é o que vamos saber no Cidadania de hoje. Nossa conversa é com o historiador e consultor legislativo do Senado Federal, Gilberto Guerzoni. Professor, vamos começar exatamente por aí. Essa delimitação, digamos assim, constitucional das funções do Senado, né? Quais são essas funções do Senado constitucionalmente falando? No regime bicameral que a gente tem no Brasil, ele tem uma igualdade entre as duas casas. Então, o princípio inicial é esse: as duas casas, o Senado e a Câmara, elas têm inicialmente uma igualdade em termos de poderes. Tradicionalmente, como você comentou, a Câmara é casa iniciadora e o Senado revisora, mas isso até pode inverter, né? E nesse modelo, a única diferença que tem é que a casa iniciadora, como regra, ela tem a preponderância e, eventualmente, pode ser o Senado. Agora, além disso, o Senado tem atribuições próprias, né, dele, Senado. Basicamente, essas atribuições são na área de relações exteriores, né? O Senado é a casa onde são aprovados os embaixadores do Brasil, né? Então, ele tem um papel importante na área das relações exteriores do país, e também é a casa onde são aprovados outras autoridades dos outros poderes, né? Então, por exemplo, os ministros dos tribunais superiores passam pelo Senado, né? O Senado sabatina e vota o nome dessas autoridades. Presidentes de autarquias, diretores do Banco Central, né? Essas são atribuições privativas do Senado. Além disso, o Senado tem uma atribuição que recentemente ele exerceu, que é o de julgar o presidente da República nos processos de impeachment. A Câmara dos Deputados autoriza o processo e o Senado julga o presidente. Ou seja, além dessas atribuições privativas aí, peculiares, o que a gente tem normalmente é a igualdade entre as duas casas do ponto de vista do processo legislativo propriamente dito. Há uma estranheza que a população, pelo menos, detecta. A gente aqui sabe mais ou menos como funciona isso, mas há uma certa estranheza porque o presidente do Supremo Tribunal preside o Senado nas sessões de impeachment do presidente, por exemplo, no julgamento de um presidente da República. Por que essa figura de ter que ser presidida não pelo presidente da Casa, mas sim pelo presidente? A ideia é que, nesse momento, o Senado age como um órgão judicial. Ele vai fazer o julgamento do presidente da República e a presidência pelo presidente do Supremo, ela tem duas características, né? De um lado, ela reforça esse caráter judicial. Então, você coloca a maior autoridade do Poder Judiciário para presidir o julgamento, né? Isso dá um peso maior do ponto de vista desse aspecto judicial que essa atribuição do Senado tem. Em segundo lugar, você libera o próprio presidente do Senado para atuar como um senador, né? Ou seja, todos os 81 senadores vão ter de forma ampla a possibilidade de participar do julgamento, que será presidido então por uma figura externa, né, ao Senado, com uma busca de garantia da lisura e da igualdade nesse processo. Nesse julgamento, né? Agora, vamos esclarecer também um pouco sobre como é esse processo legislativo, o que é uma proposta inicial, né? Quer dizer, como é que se dá esse processo inicial de uma proposta, pode ser dado aqui no Senado ou na Câmara, né? Mas como é que nasce essa proposta, como é essa atribuição do legislador? Como a gente comentou, no modelo bicameral brasileiro, né, as duas casas podem ter iniciativa, em princípio, sobre qualquer matéria, né, sobre qualquer espécie legislativa. Então, essa iniciativa pode se dar por uma série de pessoas, né, políticas que têm legitimidade para isso. E a legitimidade inicial é dos próprios legisladores, né? Os deputados e senadores
podem iniciar propostas, mas também o presidente da República e os tribunais e a população, né? Existe a iniciativa popular, também é possível. Existe uma característica que as iniciativas externas ao Poder Legislativo, né? Iniciativas populares, iniciativas do presidente da República, iniciativas dos tribunais, sempre se iniciam na Câmara dos Deputados. Essa é uma das razões porque, como regra, o Senado é casa revisora, né? Entre essas matérias de exclusividade do presidente da República, por exemplo, está propostas que, de certa forma, gerem despesas, não é? Que criem novas despesas. Até o Parlamento pode fazer algumas dessas modificações, desde que determine de onde sairá o recurso necessário para essas medidas geradoras de despesa. Quer dizer, como é que se dá esse processo também? Na verdade, o presidente da República ele tem iniciativa privativa em matéria administrativa, né, como regra, em algumas outras pequenas coisas, mas essencialmente naquilo que diz respeito à organização do Poder Executivo, né, os seus servidores, a sua organização administrativa, e, como regra, essas matérias criam despesa, né? Existe uma limitação aí que, nesses casos, o Congresso Nacional não pode aumentar a despesa prevista nos projetos do Poder Executivo. Por exemplo, o Poder Executivo envia uma proposta dando uma gratificação a uma categoria de servidores públicos. O Congresso Nacional não pode aumentar o valor dessa gratificação. Isso é vedado constitucionalmente. E há também um preceito legal, mas na teoria política mesmo, que determina que o Senado seja o representante dos estados e a Câmara o representante da população. Daí essa variação de números de deputados para cada estado, né? Quer dizer, como é que se dá isso também? Como regra, os países bicamerais, eles têm essa característica, né? Normalmente são países federativos, em que você tem a Câmara dos Deputados, né? A Câmara Baixa, tenha o nome que tiver, e que representa a população, e a Câmara Alta, né, o Senado, o Conselho de Representantes, né, há várias denominações, representa as unidades da federação. Né? Esse modelo foi introduzido historicamente pelos Estados Unidos, né? Na primeira Constituição americana, ela cria esse sistema bicameral, em que você tem uma Câmara dos Deputados representando a população, e aí com um número de representantes proporcional a cada estado, a população de cada estado, e um Senado que representa os estados, e no modelo americano, que foi usado por nós na nossa primeira Constituição republicana, com o mesmo número de parlamentares em cada um dos estados. Né? Existem alguns países bicamerais em que a Câmara Alta representa uma outra coisa, né? O caso típico é o Reino Unido, em que nós temos a Câmara dos Lordes, que é uma representação da aristocracia, né, vis-à-vis a Câmara dos Comuns, que é representando a população. O Brasil usou esse modelo na nossa Constituição monárquica, né? Na Constituição Imperial de 1824, o modelo que ela adotou foi o modelo bicameral inglês. Né? Nós tínhamos um Senado no Império, mas o Brasil não era uma federação. Né? O Brasil era um Estado unitário, e os senadores da época representavam a aristocracia, né? Eram nomeados pelo imperador a partir de uma lista tríplice e eram vitalícios, num modelo bem similar ao que existe até hoje no Reino Unido, ainda que uma reforma recente tenha acabado com os lordes hereditários no Reino Unido. Mas, como regra, o que a gente tem no mundo hoje são países federativos que têm as duas casas para que cada uma possa representar uma das forças políticas, né, existentes no país. Né? Então, nós temos uma Câmara representando a população e um Senado que representa as unidades federativas. Como regra, há uma certa igualdade no Senado, né? Ou uma igualdade absoluta, como é o caso brasileiro, é o caso norte-americano, é o caso argentino, né? Ou uma certa proporcionalidade, como, por exemplo, é o caso alemão, né? Em que o Senado alemão ele tem uma certa variação no número de membros de cada estado, de forma a dar um certo ajuste na população.
mas muito mais próximo do que, por exemplo, a Câmara dos Deputados, mesmo no caso da Alemanha. Então, a ideia é que você tenha uma casa que possa representar essa força política, que são as unidades federadas em que o país tem. Praticamente todas as federações do mundo são bicamerais. A estrutura administrativa mesmo, legislativa, mais do que administrativa, legislativa do Senado, ela se forma em várias comissões específicas, a Comissão de Relações Exteriores, a Comissão de Constituição e Justiça, talvez a mais importante, de Assuntos Econômicos. Como é que são essas comissões e quais são o papel delas? Qual é o papel? As comissões temáticas, que hoje existem em todas as casas legislativas do país, e internacionalmente também é um modelo adotado praticamente em todas as democracias do mundo, a função delas é, antes da análise do plenário, da análise por todos os parlamentares, de examinar de forma mais cuidadosa, de forma mais especializada os projetos de lei. Então, como regra, os projetos de lei são despachados a uma ou mais de uma comissão, de acordo com o seu tema. Se a matéria envolve, por exemplo, direito penal, ela irá para a Comissão de Constituição e Justiça. Se ela envolve tributos, ela irá para a Comissão de Assuntos Econômicos. Mas pode ir para mais de uma comissão, porque os projetos tratam, às vezes, de temas que têm relação com mais de uma comissão. Então, pode ir para a Comissão de Agricultura e para a Comissão de Assuntos Econômicos, ir para a Comissão de Constituição e Justiça, para a Comissão de Meio Ambiente. A finalidade dessas comissões, então, é fazer um exame prévio, instruir a matéria antes da apreciação pelo plenário. Por exigência constitucional, essas comissões devem ter a sua composição o mais semelhante possível da composição do plenário. Então, o Senado tem 81 senadores, as comissões são órgãos fracionários do plenário, as comissões normalmente têm, aqui no Senado, de 23 a 27, 19 a 27 membros. Então, a mesma proporção que o partido tem no plenário, ele deve ter nas comissões. Então, digamos, um partido tem 1/4 do tamanho do plenário, ele deve ter 1/4 do tamanho de todas as comissões, para que a comissão seja o mais próximo possível do plenário, Ou seja, as correntes políticas representadas na comissão devem se aproximar do plenário, que o plenário é o resultado da vontade popular. Isso porque as comissões têm um papel fundamental no processo legislativo. Elas não apenas instruem, como é a sua regra, mas existem casos previstos no regimento em que a comissão pode decidir determinadas matérias. São chamadas matérias terminativas, em que elas são apreciadas, como o nome diz, terminativamente pelas comissões e não precisam ir a plenário. Então, para isso é preciso que todas as correntes políticas da Casa estejam, na proporção que elas foram eleitas, representadas nas comissões. O Senado tem hoje 13 comissões permanentes, mais a comissão diretora, que é a mesa que dirige os trabalhos da Casa, e cada uma dessas comissões tem a sua área de especialidade. Então, o projeto entra na Casa, seja um projeto vindo da Câmara, seja um projeto apresentado por um senador, e o presidente do Senado vai examinar aquele projeto, os assuntos que ele trata, e dizer, olha, esse projeto tem assuntos relacionados à Comissão de Assuntos Econômicos e à Comissão de Direitos Humanos. Então, ele vai ser apreciado por uma e depois pela outra. Como regra, a última é a comissão mais pertinente. E sempre passa pela Comissão de Constituição e Justiça, para ver a constitucionalidade, Não, no Senado, não necessariamente. A Câmara dos Deputados, por exemplo, existe essa previsão no regimento. Lá, os projetos sempre passam pela Comissão de Constituição e Justiça, previamente, e se implicar despesa pela Comissão de Finanças e Tributação. O Senado não tem essa exigência. Os projetos podem não passar pelas duas comissões equivalentes, a Comissão de Constituição e Justiça e a Comissão de Assuntos Econômicos. Nesse caso, a apreciação da constitucionalidade e do impacto econômico-financeiro, na adequação econômico-financeira, será feita pela última comissão de mérito que analisa a matéria. Entretanto, o nosso regimento prevê
que caso qualquer uma das comissões, né, pelas quais a matéria tramita tiver alguma dúvida sobre a constitucionalidade ou sobre o impacto econômico-financeiro da matéria, ele pode requerer a oitiva ou da Comissão de Constituição e Justiça, né, ou da Comissão de Assuntos Econômicos, para esclarecer qualquer dúvida que exista sobre a constitucionalidade ou sobre a adequação econômico-financeira do projeto. As comissões também elas podem provocar seminários sobre determinados assuntos que lhe diga respeito, claro. Né? Como é que funcionam esses debates, essas audiências públicas? Uma das atribuições, isso é previsto até na própria Constituição e no regimento da Casa, é que as comissões podem solicitar o exame da matéria de forma mais ampla por representantes da sociedade civil, né? São as chamadas audiências públicas. Então, qualquer senador vai examinar um projeto que ele entende que esse projeto precisa ouvir especialistas, ouvir representantes de entidades da sociedade civil, ele pode requerer que aquela comissão faça uma audiência pública sobre aquele tema, né? Que discuta aquela matéria, seja para instruir um projeto de lei específico, né? Seja para debater a questão em tese, para eventualmente fazer uma proposição sobre o tema, e aí, né, a própria comissão decide quem será convidado, né? Ou seja, podem vir especialistas das universidades, de entidades de pesquisa, podem vir representantes da sociedade civil, né, dirigentes de sindicatos, de associações, de ONGs, e o resultado desse debate vai ajudar os parlamentares daquela comissão a decidir, né, como desenham o projeto, se alteram, se apresentam um novo projeto. Essa é uma função que é usada com muita frequência, né? A Casa tem um número grande de audiências públicas sobre, né, os mais diversos temas feitos pelas comissões. E, em princípio, isso pode ser feito também no plenário. Existe uma previsão recente no nosso regimento, uma chamada sessão temática, em que se tem a discussão de um tema dentro do próprio plenário do Senado, né? E aí também vêm especialistas externos. E a função da mesa diretora da Casa? A mesa diretora é importantíssimo, né? Quer dizer, ela há sempre uma efervescência muito grande em torno dessa mesa diretora. Quer dizer, como é que ela se compõe e como ela trabalha? A mesa diretora, ela tem a função de, como o nome diz, né, dirigir os trabalhos da Casa, né? Mesa ou comissão diretora, o Senado tem essas duas denominações, dependendo da função que ela exerce, porque cabe à mesa não apenas dirigir os trabalhos da Casa, mas ela tem também algumas atribuições legislativas, né? Há matérias que a mesa dá pareceres, né? Por exemplo, matérias de organização interna da Casa, ou, como é previsto constitucionalmente nos requerimentos de informação, a mesa não só dá parecer, como decide os requerimentos de informação. Então, o papel essencial da Casa é o de organizar os trabalhos, né? E aí o papel fundamental é o do presidente da mesa, que define a pauta dos trabalhos, ou seja, ele decide que matérias entram para discussão, que matérias vão ser discutidas posteriormente. É claro que o presidente não faz isso de forma autocrática, né? O presidente, ele é um primo inter pares, né? Ele não é superior aos demais senadores, né? Ele apenas tem uma posição de coordenação dos trabalhos e, como regra, ele faz isso ouvindo os demais senadores, as lideranças políticas. Usualmente, as pautas são definidas a partir de colégio de líderes, né? O presidente reúne os líderes, a figura não existe formalmente no regimento do Senado, mas informalmente o presidente ouve os líderes, ouve o próprio plenário para organizar as matérias. A Constituição prevê que a mesa, né, a comissão diretora, assim como as demais comissões, ela deve ter a composição o mais próximo possível da composição do plenário. Então, os partidos devem estar representados na comissão diretora, na mesa, na mesma proporção
que eles são representados do plenário, né? Então, se o partido tem 20% do plenário, ele deverá ter aproximadamente 20% dos cargos da mesa. Só que existe uma diferença, né? No caso das comissões permanentes, das comissões temáticas, os membros são indicados, né? É feita essa proporção, aí diz, olha, o partido tal, o MDB, tem direito a 3 senadores na Comissão de Constituição e Justiça, né, como exemplo. Aí o presidente oficia o líder, pergunta, líder do MDB, indique os 3 representantes, né, líder dos democratas, né, líder do PSB. Cada um deles tem um número de representantes e são indicados pelos líderes. A comissão diretora, a mesa diretora, ela é eleita pelo plenário da casa. Então, essa proporção ela tem alguns ajustes, porque não apenas deve ser seguido a proporção, mas você tem aí um elemento um pouco externo, que é a eleição. Os membros da mesa são eleitos pelos 81 senadores. Se faz uma eleição, ocorrerá no dia 1º de fevereiro, no caso desse ano, na mesma data da posse dos senadores. É uma data de 2 anos, então no meio da legislatura também a gente tem a eleição da mesa, e os 81 senadores elegem os membros da mesa, elegem o presidente e os demais membros, os vice-presidentes, os secretários e os suplentes da mesa. Ok, muito obrigado. Obrigado. Nós conversamos com o professor, historiador e consultor do Senado Federal, Gilberto Galzani, sobre o funcionamento do Senado. Se você quiser rever, baixar ou compartilhar o link desse programa, é só visitar nossa página na internet, no endereço senado.leg.br/TV, ou então no canal de TV do Senado no YouTube. E se você quiser fazer algum comentário, crítica ou sugestão, você pode telefonar para o 0800 6122 11. Obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo Cidadania.